Você acha que esse fim do Brasil como uma unidade tem a ver também com o declínio da nossa seleção? Tem, Não é acho que possível tem, não falar do jogo ontem, né? Tem. Assim, pessoal, vou só fazer um comentário, porque o Bahia puxou esse assunto, acho que foi uma boa puxada, né? Óbvio que tem a ver. Óbvio, porque assim, o Brasil é uma... A unidade do Brasil ela é muito artificial. A unidade do Brasil, o projeto brasileiro é um projeto que tem muita artificialidade no meio. Especialmente quando acaba o Império e vem a República. E aí você tem que ficar... Tanto que é construído de maneira forçosa o imaginário nosso, né? Tiradentes tem a ver com isso, muita coisa. Até Bandeirantes tem a ver com isso. Você começa a criar o imaginário nacional. Meu ponto é o seguinte, Zumbi, Tiradentes, Bandeirantes, eu acho que eles acertaram com a criação forçada do imaginário nisso. Eu acho que a gente tem que trazer... Primeiro porque todas essas histórias são alicerçadas em fatos reais. E segundo que todas as histórias são bem-vindas pra gente construir um imaginário comum. Só que nada foi tão poderoso quanto a seleção. Nada foi poderoso quanto a seleção. A seleção foi muito poderosa. Né? Os termos síndrome de vira-lata, que o brasileiro tem, ele é um termo que foi cunhado por conta do desempenho do Brasil nas Copas, que ele... Pô, todo mundo fala, o Brasil joga futebol melhor do que todo mundo no mundo. O mundo fala, esse cara joga muito bem, mas até 58 o Brasil não ganhava a Copa. Tá? Eu posso corrigir aqui, 30 o Brasil não era o melhor time, 34 era um time decente, 38 o Brasil tinha condições de ganhar a Copa de 38. Era um bom time. A Copa de 38 foi na França ou na Itália, e o Brasil, acho que foi na França. E o Brasil ficou em terceiro, o Leônidas foi artilheiro da Copa, se eu não me engano. Era time pra ganhar. Aí vem a Copa em 50 no Brasil. O Brasil massacra todo mundo, e aí no último jogo... Perde por detalhe. Perde por detalhe, perde pro psicológico, pro Uruguai. E... tinha um misto de já ganhou, com uma falta de garra ali, falta de brio. Vai pra Copa de 54, beleza, a Hungria era mais time. Mas perde a Copa também, todo mundo falou, o Brasil nunca vai ganhar a Copa. Até que vem a geração do Pelé e Garrincha, e aí ela quebra isso aí. Aí o Brasil... Entendam assim, o que foi o Brasil? A construção da identidade nacional, tá? Vocês vão lembrar disso aqui, tá? Isso é bem legal. Imagina o seguinte, você está no final dos anos 50, o Brasil ganha a Copa do Mundo e quebra essa coisa do vira-lata, tipo, nós podemos ser bons. Ele emenda ali no final dos anos 50 para os anos 60, você tá ali teve construção de Brasília, teve governo Kubitschek, você tem... O Brasil, o país do futuro. Brasil, o país do futuro, e por mais que a gente estivesse vivendo ali naquele período até 64, uma crise econômica muito grande, né, o Brasil elegeu o Jânio ali, na maluquice, um Jânio, pós-Juscelino meteu um Jânio, né, aquela coisa muito louca. O Brasil, ele tá com uma perspectiva positiva. Aí você tá bossa nova, futebol. Aí beleza, vem o golpe em 64, e aí um surto econômico colossal, crescendo. O Brasil começa a crescer. As capitais começam a crescer. Você teve a Jovem Guarda, o rádio unificando muita coisa, com grandes construções de estádio. O Brasil ganha a Copa de 62, vai pra 70, ganha a Copa do Mundo, surge o Emerson Fittipaldi, e no outro grande esporte mundial o Brasil passa a ser um dos principais. Economia emergente que mais cresce no mundo. Então, nesse momento o Brasil está afirmando uma identidade nacional. Tanto que quando a gente fala muito de identidades nacionais, a gente está falando de coisas que foram construídas nesse período. Que também foi um período que teve o pós-guerra, teve os americanos absorvendo o Brasil. Primeiro no pós-guerra com a Disney, com o Zé Carioca, e com uma leitura, nossa, Carmen Miranda, Frutas na Cabeça, uma coisa meio exótica, mas também com filmes que eram feitos aqui, e com o jet set internacional, tá? Grandes atores, cantores e tal, frequentando não apenas Saint-Tropez, não apenas, vamos dizer, o sul da Europa, as praias ali, e não existia Dubai, essas merdas. Eles frequentavam o Copacabana Palace no Rio de Janeiro. James Joplin. O mundo vinha pra cá pra curtir. Frank Sinatra. A Brigitte Bardot ia pra Búzios. Então o mundo vinha pro Brasil. O Emerson Fittipaldi trazia os pilotos de Fórmula 1 pra ir pro Guarujá. O Ronnie Peterson narra quando eles voltavam de carro, saindo do Guarujá pela estrada de Santos, né, e retornando pra São Paulo. Ele falava, cara, os brasileiros de Kombi me ultrapassando na estrada, eu sou piloto de Fórmula 1, brasileiro era um louco, né? Então, a identidade nossa vai sendo forjada também pelo que o mundo achava da gente. Aí você pegava João Gilberto tocando nos Estados Unidos, com o Frank Sinatra, com o Stan Getz, os americanos, assim, o ápice da cultura americana olhando para os Brasil e falando, pô, isso aqui é sofisticadíssimo. O mundo olhando, a rainha olhando pro Pelé falando, nossa, esse cara é brabo.
né? Aí a galera vem do Emerson Fittipaldi. Então, a identidade que a gente tem é a identidade muito forjada nessa época. Pela forma como o mundo olhava pela época e o mundo olhava pro Brasil. Pega o seguinte, como o mundo olhava do Brasil do final dos anos 50 até o meio dos anos 70. O mundo olhava assim, o país do futebol, o Brasil do Rio de Janeiro de praias maravilhosas, o Brasil de festas idílicas e de mulheres muito bonitas, tá? O Brasil, sabe, de uma sensualidade diferente, não era uma sensualidade vulgar que é a sensualidade de hoje. Nem dá pra falar que a Anitta é sensual. A Anitta é um cu que fala. A Anitta é um ânus falante. Entendeu? A sensualidade naquela época era uma sensualidade. Era aquela coisa do, olha que moça, nananana, que os caras fantasiavam. Aí eles iam pro Copacabana, parece que é aquele misto de uma coisa aristocrática com praia, aquela coisa meio Paris tropical. Os caras ficavam doido, né? E a música era sofisticada. E era um país que tinha algo ali. E aí, quero investir no Brasil. PIB bombando, empresas americanas, europeias, todas se instalando no Brasil. Então, óbvio que aquele Brasil era um Brasil que estava dando certo, por mais que os erros nossos já estivessem sendo cometidos naquela época e eles foram redundar na merda que a gente virou, que nós somos hoje uma merda. Nós somos o país da Anitta, né? Nós não somos o país do João Gilberto, nós não somos o país do Emerson Fittipaldi, nós não somos o país do Pelé, do Garrincha, nós somos o país da Anitta. Tem uma mudança aí no meio, né? Tem uma decadência que acontece, né? Então, você olha pra isso, você... tá? Só que a nossa identidade, ela é forjada muito nesse período. E aí, talvez o grande elemento de todos, pra gente dar a volta aqui, é a seleção brasileira. Né? E aí, só que assim, nós éramos os maiores no futebol nessa época. E nós fomos deixando de ser. Se olhar nessa época, de 58 a 70, houve 4 Copas do Mundo, o Brasil ganhou 3. Agora, se a gente pegar do período nosso... E a única que perdemos foi porque não tinha Pelé. 66, que quebraram o Pelé, mas aquele time era ruim, cara. Como diz, na convocação, era uma mistura de 70 com 62. Tinha de Garrincha, Gerson, sabe? Mas assim, tá uma mistura total, uma maluquice aquele time. Mas aquele período foi um período de hegemonia do futebol brasileiro. Fato. Nós nunca tivemos uma hegemonia igual. Nós tivemos algo assim, ó, entre 94 a 2002, o Brasil foi pra final 3 vezes. E ganhou 2. Ok. 94 a 2002. Mas 98 já é um sinal vermelho. Já é, tem algo errado ali. Tudo bem, mas pô, a gente participou de 3 finais. De 2006 em diante, o Brasil, ele não é melhor do que uma Croácia. O Brasil não é melhor do que uma Croácia. De 2006 pra cá, eu tô falando 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Chegamos à semifinal uma única vez. Sim, aconteceu que foi no Brasil e perdemos de 7-1. Né? Então, se vocês olharem direitinho, todos os grandes elementos unificadores da cultura nacional e que davam orgulho perante o mundo, não tem. Então vamos lá. O Brasil tem crescimento econômico? Não. Não. O Brasil produz culturalmente algo que o mundo respeite? Não. Não. O Brasil é um lugar que o mundo quer visitar e considera... Nossa. Não. Não. O Brasil tem futebol? Não. Não. O que o Brasil tem pra oferecer? Nada. O Brasil não tem nada a oferecer. Gente, assim... Eu estava com amigos noruegueses esses dias, né? Como eles foram visitar, fiz um churrasco no sábado. Pô, revi meus amigos lá de 2011, 2012, saudar, grandes amigos. Pô, assim, foi muito bom, muito bom. E eles estavam comentando, né? Porque naquela época havia algum otimismo com relação ao Brasil, e hoje não existe otimismo nenhum com relação ao Brasil. E aí eles falaram, Renan, tenta convencer esse amigo meu a vir querer passar férias no Brasil, que ele tá indo pra Tailândia. Eu falei, mas o que ele vai encontrar na Tailândia, tirando, né, tem aquelas coisas assim, específicas de tailandeses que alguns vão saber que eu tô falando que não vem ao caso, que eu acho, né, né, e que, enfim, um homem que faz isso, né, a Tailândia é melhor do que aqui. A Tailândia tem praias mais bonitas, mais limpas, a Tailândia é mais seguro, viajar pra Tailândia é mais barato, o turista é mais bem tratado na Tailândia, então... Por que o cara vai pro Brasil e não pra Tailândia? Não tem razão. Não tem razão. Então, né, vá pra Tailândia. Eu falei, cara, manda o cara pra Tailândia mesmo, tá? Não perca seu tempo. E eu não consegui pro gringo ter argumentos que justificassem ele vir pro Brasil. Ele falou, não, mas e todo mundo fala das praias do Nordeste. Eu falei, cara, tem praias lindas, só que você quer ir pra um resort, aí você fica dentro do resort só,
vai pra praia, volta pro resort, você vai ser tratado igual um rei, vai pagar caro, que não é viagem barata, não imagine que, é Brasil, é viagem barata, não é viagem barata, você vai ficar dentro do resort, se você for pra cidade, você tem grandes chances de ser assaltado, e ele fala, mas é assaltado? Não, é assaltado de verdade. Vá pra um resort, eu não tô falando resort nas capitais, tô falando de você sair da cidade, da capital, e ir pro resort numa dessas cidades de praia. Interior de Maceió. Isso. Então assim, vai fazer isso, ou vai pra Fernando de Noronha pagar uma bica. Pagar uma bica. Agora, vai pro Rio de Janeiro, vai pra Fortaleza, você vai ser assaltado. Eu falei pra ele, você vai ser assaltado. Você vai ter uma experiência bosta. Dito isso, não conseguimos nem ganhar da Colômbia. Pelo contrário. Pelo contrário, a Colômbia merecia ter ganhado. Merecia ter ganhado, se não fosse pelo Bagre Borré.